O mito das 10 sessões. Eu sou a Bárbara, fisioterapeuta da High Performance, e hoje esse é o tema do nosso vídeo. Essa conversa, essa crença de que o paciente tem que fazer 10 sessões e de onde veio esse número mágico, é uma conversa muito importante. Então eu vou pedir para você ficar comigo até o final desse vídeo e me contar depois o que você achou dessa conversa. Essa história de que o paciente precisa fazer 10 sessões, eu tenho um pedido de 10 sessões, me solicitaram 10 sessões, tem que ser esclarecida urgentemente. Por quê? Essa é uma questão que causa muita expectativa, gera ansiedade e causa até frustração nos nossos pacientes, podendo até atrapalhar o processo de reabilitação. Seria muito presunçoso da nossa parte estipular que todas as pessoas, cada uma dentro da sua individualidade, cada uma com sua queixa específica, cada uma com seu estilo de vida, poderia em apenas 10 sessões passar daqui, que seria sua pior, digamos, performance com dor, com incapacidades, para cá, que seria o seu mais alto nível de rendimento, né, de performance, com uma vida normal, realizando todas as suas atividades bem e sem dor, em apenas 10 sessões. Não há nada na literatura e nada na nossa prática clínica que nos indique que 10 sessões é um número mágico. Pelo contrário, qual o número de sessões que você vai fazer? Depende. Quem é você? Qual a sua história? Qual é o seu diagnóstico médico? Quais são as consequências que esse diagnóstico está trazendo na sua vida? Quais são as mudanças que essa dor, que essa queixa fez você fazer nesse período de tempo? Qual é o seu objetivo? Você vai correr uma maratona ou você só precisa voltar a trabalhar? Qual é o seu trabalho? Então percebam, olha a quantidade de coisas diferentes que nós precisamos avaliar. Então é impossível a gente falar que 10 sessões vai servir. De onde veio esse número? Sinceramente, ninguém sabe exatamente. Mas provavelmente de uma questão burocrática dos convênios ali para fazer repasse de pagamento para quem faz fisioterapia pelo plano de saúde, ou no caso dos nossos pacientes que fazem fisioterapia particular com reembolso, para pagar ali esse pacote. Só que esse número, ele precisa ele precisa sair da nossa prática, do dia a dia, ou pelo menos o paciente precisa ser informado sobre isso, que aquilo ali é uma coisa burocrática para que ele não crie expectativa. Nós aqui na High Performance trabalhamos desde o primeiro dia explicando que essas 10 sessões ali é um número até que aleatório, vamos usar essa palavra, que não tem nada que garanta que ele vai ter o resultado ou os resultados naquele período de tempo, tá? Então, claro, pode acontecer de pessoas que usem apenas aquelas 10 sessões ou menos que 10 sessões. Mas a maior parte dos nossos pacientes, pensando que nós trabalhamos com lesões, dores persistentes, pacientes de pós-operatório, vão precisar fazer mais sessões do que aquele número fechado. A gente precisa acabar com isso porque isso gera uma expectativa, uma frustração muito grande. O paciente vê aquele número de sessões ali se aproximando e ele fica ansioso, achando que ele não está atendendo os objetivos. Então, cabe a gente orientar o paciente que aquilo é só um número. Quantas sessões você vai fazer? Não importa. Claro, nós trabalhamos para que você faça o mínimo de sessões possíveis, mas você tem que fazer a quantidade de sessões suficientes para que você realize tudo que você precisa com segurança, qualidade e sem dor. A maior parte das pessoas, principalmente quem chega com dor crônica, dor persistente, lesões de anos, vai ficar com a gente mais de 10 sessões. Porque isso não é um número mágico, e o paciente fica muito tenso vendo aquilo ali se aproximando e ele longe ainda do objetivo que ele quer alcançar. Imagine, um paciente que acabou de sofrer um entorse de tornozelo e ele quer voltar a correr uma maratona. Olha o caminho que ele precisa percorrer. É óbvio que 10 sessões não vão ser suficientes para esse paciente e a gente não pode deixar ele ansioso com essa expectativa. Claro, nós como fisioterapeutas aqui na High Performance, no primeiro dia, no dia da avaliação, nós já trabalhamos e já temos essa conversa com a maioria dos pacientes
Uma outra coisa que precisa acabar junto com isso, porque tem paciente que chega aqui, se eu tenho que fazer 10 sessões, eu vou fazer então em 2 semanas, segunda a sexta, estou ótimo. Sendo que a gente tem um tempo ali de cicatrização do corpo, um tempo para ganho de força, um tempo ali para o processo inflamatório ir embora. Então veja como isso é muito perigoso. Então fica aqui o meu recado para todos os pacientes e também para os nossos colegas, que cada vez mais oriente o paciente em relação aos seus sintomas, em relação ao alcance dos seus objetivos como parâmetro para o tempo de tratamento fisioterapêutico. E não apenas ali baseado num número que foi imposto, não sabemos de onde e que não nos leva a lugar nenhum.